Olá, seja bem-vindo ao H7 Coaching. Aqui nós discutimos as melhores estratégias para você melhorar, transformar e até recuperar sua performance rumo à satisfação pessoal e profissional. Pode parecer que isso aqui é decorado, mas é uma coisa que está dentro de mim e que eu não consigo parar de falar toda vez que eu abro o vídeo, toda vez que eu abro o conteúdo, né? Enfim, é uma forma de mostrar para você qual que é o objetivo mesmo desse canal, qual que é o objetivo desse conteúdo que a gente está trazendo aqui, é realmente promover o desenvolvimento pessoal e profissional e, mais do que isso, te dar uma chance de você melhorar, transformar e até recuperar. Tem gente que acha que não é possível recuperar uma boa fase na vida, recuperar um bom momento que você já viveu, e eu posso dizer para você que o melhor ainda está por vir. Tem coisas muito maiores e melhores para você guardadas do outro lado. Então, se prepara, porque uma vez que você entra nesse vídeo, entra no conteúdo desse canal, você entra para ser exposto a você mesmo, ser exposto às suas realidades, exposto aos seus desafios, e o objetivo é você ter a chance de responder positivamente a esses desafios todos e crescer com isso, avançar, ok? Bom, sobre os pontos fracos e pontos fortes, a gente já vem falando nessa série, né, nessa maratona que a gente fez aqui, falamos sobre os pontos fortes, de como realçar os pontos fortes, como trabalhar os pontos fortes. Se você perdeu esse vídeo, você pode procurar no nosso canal que você vai encontrar. E se você já tem nos acompanhado, você sabe muito bem que a nossa ênfase maior ela é nos pontos fortes. Nosso objetivo principal é a gente trabalhar os pontos fortes de maneira que a gente tenha um resultado muito mais positivo, muito mais favorável, e os pontos fracos a gente tem que trabalhar da seguinte maneira. Se forem uma ameaça para nós, a gente tem que trabalhar com empenho para eliminá-los da nossa vida. Mas nem sempre a gente vai conseguir eliminar pontos fracos, porque faz parte da nossa imperfeição. Nós não somos perfeitos. Então faz parte de nós. Não que você tenha que aceitá-los da seguinte maneira, eu vou ficar inerte também e vou ignorá-los. Não dá. Não dá para ignorar ponto fraco, até porque ele sempre mexe com a gente, ele sempre nos espeta, sempre cutuca a gente ali, né? Então, a forma da gente lidar com pontos fracos é a gente, em primeiro lugar, saber que ponto fraco todo mundo tem. Limitações todos nós temos, né? Fracassos, dificuldades, todos nós, sem exceção, temos. É muito comum você acompanhar nas redes sociais as pessoas, principalmente pessoas que estão já numa fase de consagração, digamos assim, porque o seu resultado é muito favorável, o resultado fala por si, né? O resultado ele nos dá uma dimensão muito grande a respeito de alguém, e que bom, né? Porque o resultado é o fruto de todo investimento que você fez. Mas não significa que o dono do resultado seja uma pessoa perfeita. Eu, que vos falo aqui, também tenho as minhas dificuldades, minhas limitações, e eu vou te passar nesse conteúdo de hoje o que eu tenho feito na minha vida para poder trabalhar esses pontos fracos, e como eu tenho reagido a eles, porque eu acho que isso é o mais importante. A maneira como você reage é mais preocupante do que o próprio ponto fraco. Porque tem pessoas que sofrem de uma maneira profunda com relação aos seus pontos fracos, que ela deixa de viver o restante da vida. Então ela sempre vai olhar com negativismo para a vida dela por causa de um ponto fraco. Então a maneira como você tem reagido muitas vezes pode estar te impedindo de ter um avanço em você mesmo. Então, em primeiro lugar, você é o principal responsável pelo seu desenvolvimento. Então, eu acredito que muitas pessoas acham que pontos fracos você nasce com eles e morre com eles. A grande maioria
você pode trabalhar. Alguns realmente vai ser a pedra do seu sapato, vai ser a sua cruz que você vai ter que carregar. Mas dá para amenizar, dá para você evoluir, né, no sentido de crescer nos seus pontos fortes e isso ir ofuscando, não ofuscando no sentido de ignorar, mas você ir diminuindo a intensidade dos pontos fracos, ok? Então, olha só, em primeiro lugar, a gente tem que entender que todos nós estamos habituados a pôr o foco naquilo que não funciona. E a gente acaba trazendo amargura para dentro de nós, muita tristeza porque o ponto fraco denuncia imperfeições e aquilo nos machuca, aquilo nos atrapalha a desenvolver, porque a gente sempre vai achar que a gente não é capaz por causa de uma falha, por causa de uma dificuldade, mas dá para você trabalhar direitinho, ok? Como eu disse nas redes sociais, as redes sociais acabam mentindo para nós. Todo mundo tenta passar uma coisa boa. Óbvio, ninguém vai pegar a rede social e postar a foto do seu fracasso. Concorda comigo? Ninguém é corajoso o suficiente para poder postar uma foto do seu fracasso, ou então postar nas redes sociais que sua vida sempre é amargurada. Não, acho que nem o lugar. O propósito das redes sociais, elas não estão erradas. O propósito da rede social é você fazer uma vitrine da sua vida. Você tem que passar o que é de bom. Você tem que passar uma mensagem boa realmente da sua vida. Mas que você tenha, então, a convicção de que a rede social não reflete o todo. Ela esconde algumas coisas, né? Ou então ela deixa de passar algumas coisas que são justamente os pontos fracos que todo mundo tem. Todo mundo tem. Você pode até perceber que as pessoas que usam as redes sociais para falar dos seus pontos fracos, normalmente é enaltecendo o fato dela reconhecer que tem pontos fracos e que ela tem buscado crescer nisso e tal. Então, ou seja, sempre vale uma reflexão para o bem. E o propósito tem que ser esse mesmo, eu até concordo. Então, é muito comum a gente olhar para as pessoas que a gente admira, para as pessoas que a gente conhece, e enxergar nelas uma referência, e uma referência perfeita. Mas saiba que até a referência que você tem, a pessoa que você segue, a pessoa que você admira, a pessoa que você tem como referencial para você, ela tem limitações e que talvez, se você soubesse que ela tem essas limitações, você não iria admirá-la tanto. O que eu quero te dizer é que todo mundo é digno de admiração pelas suas qualidades, embora tenha as suas imperfeições. Então a imperfeição não pode anular, ela tem que só te dar a certeza de que a sua referência, a pessoa que você tem como seu guia, como seu líder, ele é tão humano quanto você. E que bom, porque quando você descobre isso, você descobre que é possível para você também chegar lá, ok? Então, olha só, em primeiro lugar, como é que você lida com os seus pontos fortes, com os seus pontos fracos, que é o objetivo desse vídeo de hoje. Como é que você vai lidar com os seus pontos fracos? Em primeiro lugar, você precisa reconhecer que você tem pontos fracos, que você tem as suas dificuldades, você tem as suas limitações. Olha, chega a ser ridículo quando você conversa com uma pessoa e essa pessoa tenta esconder as suas imperfeições, ela tenta esconder os seus erros. E olha, é muito fácil em algumas oportunidades, você saber que a pessoa não é tudo aquilo que ela está falando que ela é. Então, é muito mais maduro uma pessoa virar e falar, olha, eu reconheço, a minha falha é mais nesse sentido, tenho dificuldades nesse sentido, e você aprender a trabalhar com isso. Então, você tem que encarar quais são as suas verdades, quais são as verdades escuras sobre você. Você tem que se encontrar com você mesmo, você tem que ter um choque
de realidade e se encontrar com você mesmo, encontrar com aquilo que você de fato é na sua essência. Então, para que você tenha uma oportunidade de avançar lá na frente, hoje você começa olhando no espelho, olhando as suas imperfeições. Há alguns dias atrás, estava assistindo um canal no YouTube, canal que eu até acompanho bastante, chama Canal 90. Canal bem interessante, ele tem um conteúdo da minha época, digamos assim, que sou da época dos anos 80, 90, né, que vivi infância e adolescência nessas duas décadas aí. E nesse canal eu achei muito curioso que a pessoa que apresenta esse canal, ele estava falando sobre pessoas que foram sinceras em entrevistas. Ele estava falando de uma artista, uma mulher que fez um ensaio fotográfico para uma revista masculina, e ela falando ali mesmo, falando, não, usei Photoshop mesmo nas minhas fotos para apagar celulite, que às vezes você faz uma pose e aí tem uma celulite que fica marcada ali e tal. E quando ele mostrou isso no canal, essa entrevista, eu achei maduro da pessoa que estava sendo entrevistada de assumir que tinha as imperfeições mesmo, porque normalmente o que é vendido nesse tipo de conteúdo, né, nessas revistas, é justamente a perfeição. E muitas vezes a perfeição que é inalcançável. E ela, no entanto, foi bem madura a ponto de assumir essa imperfeição. Então, você acaba passando para as pessoas uma impressão de uma segurança, de que elas estão conversando com uma pessoa que, embora não tenha a competência que ela queria achar, está lidando com uma pessoa madura, está lidando com alguém sério, com alguém comprometido consigo mesmo. Não com uma pessoa que só reconhece que está errado, mas uma pessoa que reconhece e sabe que precisa evoluir naquilo ali. Então são duas dificuldades enormes que a gente tem. Primeiro, de reconhecer erro em nós, e segundo, de reconhecer que nós precisamos mudar. Porque muitas vezes a gente faz e a gente acha que a gente não pode melhorar em nada. Para vocês terem uma ideia, nesse conteúdo aqui que a gente está produzindo, de 21 habilidades que todo homem precisa desenvolver, que é a nossa série, eu já aprendi a lapidar muito mais o conteúdo e eu tento trabalhar cada vez mais e melhor. Então, o próximo passo vai ser investir para o conteúdo ficar melhor visível, em termos de áudio, de vídeo, que o objetivo é a gente ir ouvindo, ir se adaptando. Então eu consigo reconhecer essas limitações todas e eu consigo entender que eu preciso mudar nelas, ok? Então esse é o primeiro desafio para você lidar com seus pontos fracos, é você reconhecer. Segundo, é você aprender a conviver com ele, não no sentido de você não mudar, mas de que aquilo não vai não vai perturbar você, desequilibrar você. Eu não estou falando para você ignorar os pontos fracos, mas eu estou falando para você aprender a conviver com isso sem isso te consumir, sabe? Sem isso acabar com o seu dia. Porque tem pessoas que elas reconhecem os erros, reconhecem os pontos fracos, mas elas deixam o dia dela acabar por conta daquilo. Então, quando a gente entende que existem coisas para serem mudadas, a gente tem que, em primeiro lugar, buscar mudança. Agora, isso não pode custar o seu sono. Isso não pode custar a sua ordem interior. Então, isso não pode desequilibrar você. Se te incomoda muito, talvez seja o caso de você procurar uma ajuda. E aí entra o terceiro passo que eu queria dar para você, de você lidar com êxito com seus pontos fracos. É você procurar ajuda.
isso também requer maturidade, requer de você mesmo um esforço muito grande, de você olhar para dentro de si, primeiro reconhecer, em segundo lugar você ter que tentar conviver com aquilo ali sem te consumir, e em terceiro lugar você pedir ajuda, você buscar orientação, você buscar ajuda, buscar de alguma forma um meio para você eliminar isso da sua vida ou amenizar isso da sua vida o máximo possível. Então, por que eu estou te falando para poder pedir ajuda? Porque normalmente a gente, quando se expõe ao olhar de um terceiro que tenha capacidade para te ajudar, porque não tem como você pedir ajuda para quem não tem como te ajudar, tem jeito? Eu vou pedir para poder me ajudar, vamos supor que eu tenha um problema financeiro, eu vou pedir alguém para me ajudar, alguém que está mais lascado que eu, tem jeito? Não tem. Então, se você precisa de ajuda, você precisa procurar isso em pessoas que têm esse conceito, né? Que tem, não é nem o conceito, mas em pessoas que têm condições, capacidade, um olhar de terceiro, normalmente até de um profissional. E aí eu vou defender os processos de coaching, porque muita gente até acha que o coaching, eles têm uma ideia errada do coaching como uma autoajuda, como um trabalho de elevar a autoestima. E na verdade não. O coaching nada mais é do que você usar técnicas, né, métodos que são testados, inclusive cientificamente, tem validação científica, para você conseguir sair de uma posição e ir para um determinado objetivo. Então, nesse processo todo, o mais interessante não é o que o profissional de coaching, que é o coach, ele fala para você, mas é o que você faz com o que ele te fala. E na verdade, não é nem o que ele te fala, porque no processo de coaching com excelência, a gente usa mais perguntas do que respostas. Então, quando você se expõe às perguntas poderosas, né, que é o que a gente trabalha muito num processo de coaching, você fica de frente com a sua própria realidade, e isso é uma grande ajuda que você tem. É quando você fica exposto diante de alguém, e alguém que tem capacidade de te estimular a romper os seus próprios limites. Então isso é muito bacana. Tem pessoas que confundem o processo de coaching com mentoria. E mentoria é diferente de coaching. A mentoria, aí sim você está falando de uma pessoa que tem uma habilidade que você quer trazer para a sua vida. É uma habilidade que ela tem, que você quer desenvolver na sua vida. Isso é mentoria. É você ter uma pessoa como seu referencial a seguir. Tudo bem, você pode até... É uma das alternativas que você tem para trabalhar os seus pontos fracos. É você olhar pessoas que têm os pontos fracos que você tem de maneira bem desenvolvida, com resultados, e você aprender com elas como desenvolver também, como fazer um bom trabalho nesse aspecto, ok? Então, esse é uma forma. Mas o processo de coaching, normalmente, é você ficar exposto para você mesmo. E aí o profissional ele vai te ajudando ali, vai te conduzindo num processo interno, em que você vai se encontrar com suas realidades, e você vai ser estimulado a mudar, estimulado, inclusive, a criar objetivos em cima disso. E aí entra o quarto passo que eu quero dar para você com relação a como lidar com seus pontos fracos. Como eu disse aqui, eu estou doido para falar pontos fortes, né? Toda hora eu confundo, mas enfim... porque eu gosto de falar muito sobre os pontos fortes. Enfim, já falei aqui para você reconhecer, para você aprender a conviver com isso sem que isso te consuma,
falei para você aprender a pedir ajuda. E, em quarto lugar, você precisa aprender a trabalhar isso como uma meta na sua vida. Ou seja, você vai precisar aprender a colocar isso no papel. Você vai precisar, em primeiro lugar, como eu disse alguns vídeos atrás, quando a gente falou sobre ponto forte, a gente falou da gente colocar ali, pega uma folha, né, parte ela no meio, de um lado você põe os pontos fortes, de um lado põe os pontos fracos, e se você já fez isso, com certeza a quantidade de pontos fracos é muito maior que a dos pontos fortes, não é mesmo? Então está na hora de você pegar isso tudo que você colocou como ponto fraco e trabalhar em cima disso. E aí eu vou falar para você como trabalhar isso como meta. Eu tenho uma técnica que é minha, pessoal, que eu gosto de usá-la sempre que possível, porque de vez em quando eu ainda... De vez em quando não, para ser sincero aqui, vamos só entre nós aqui, viu? Eu ainda tenho muitos momentos de falha e de erro na minha vida. Então o que eu faço com isso? Eu faço um debriefing do fracasso. O que é um debriefing? Debriefing é você vai colocar ali todas as características da situação que você teve e que te levou ao resultado que você tem. Então, debriefing é isso, você pegar uma determinada coisa e esmiuçar, né? Você, não sei nem se no lugar onde você está escutando essa live aqui existe essa palavra esmiuçar, isso é coisa de mineiro, né? Mas olha só, você pega e vai detalhando todas as características. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma situação de fracasso, uma situação em que evidenciou um ponto fraco meu, o que eu faço? Eu detalho aquilo tudo ali. Então eu faço uma lista com todas as situações que terminaram de forma desfavorável a mim. Então eu faço uma lista, tento ali, e nem sempre é no papel. Normalmente eu faço algo mental mesmo. Então eu pego uma situação de uma falha que aconteceu, de um erro que aconteceu, e eu vou trabalhar aquilo ali ponto a ponto, pensando nas nuances que aquele acontecimento teve. Em segundo lugar, eu tento descobrir se existe um padrão. Então, olha só, eu peguei essa situação recente, com outra situação que já aconteceu, que foi mais ou menos parecido, com outra situação que aconteceu lá no passado, e aí eu pego essas situações, eu tento enxergar se existe um padrão que está acontecendo que está me levando ao fracasso. Se existe um padrão comum nessas ocasiões desfavoráveis. Então eu começo a observar o seguinte, se existe algum gatilho que está desencadeando alguma atitude, alguma ação que está me levando para esse resultado. Então penso no seguinte, resultado é o final, é a ponta final. Antes do resultado, você vai ter um acontecimento anterior, que é um gatilho, né? Uma atitude. E a atitude tem um gatilho que promoveu a atitude. Então, quando você faz esse debriefing que eu falei, e você tenta descobrir um padrão, normalmente você vai descobrir o gatilho que está te impulsionando para essa atitude que tem levado você ao erro, e normalmente é o ponto fraco. Agora, o gatilho pode ter a ver com o ambiente que nós estamos, tem muito a ver com isso. Às vezes a pessoa consegue desenvolver mais em ambientes mais amistosos. Só que, por exemplo, num ambiente de trabalho, nem sempre é assim. Nem sempre o clima está bom. Às vezes alguém chegou lá virado, ou você mesmo acordou desse jeito, e ninguém tem culpa disso, ninguém tem culpa da gente acordar desse jeito, então não tem justificativa nenhuma a gente empurrar nas pessoas um dia ruim que a gente está tendo, né? E também não podemos aceitar
o dia ruim que o outro está tendo, se o outro acordou mal e acordou negativo, se ele quer ajuda e a gente tem condições de ajudar, tudo bem. Mas se não, infelizmente ele tem que ficar sozinho. Agora, tem pessoas que são tremendamente afetadas pelo ambiente. Então, se ela chega num local e o ambiente não está favorável, ela vai ceder. E eu vou falar para você, sobre ambiente, existem muitas pessoas que não conseguem, elas acabam se tornando fruto do meio. Elas acabam, como a minha mãe fala muito do chuchu, né? O chuchu, o que você põe do lado dele, ele pega o gosto. Então a gente não pode ser chuchu, a gente tem que ser aquele que impacta, aquele que faz a diferença. Você tem que ser o tempero, digamos assim. Bom, mas voltando aqui, o gatilho pode estar no ambiente e pode estar num evento precedente, num evento que precede a sua atitude. Então, às vezes, o ambiente nem mexe tanto com você, mas determinada fala, determinada acusação, determinada atitude de alguém, um evento tem se tornado um gatilho para expor o seu ponto fraco. Que evento é esse? Qual é esse evento e o que você pode fazer com relação a isso? Bom, um outro gatilho que você pode tentar, às vezes, bater de frente é o seu estado emocional. É o que, na maioria das vezes, é o nosso estado emocional que, infelizmente, nos entrega. Às vezes a gente está tão amargurado com nossos pontos fracos, com a nossa, que isso já virou algo, já virou um gatilho e já tornou o fracasso automático na sua vida, porque você já aprendeu a agir daquela maneira, você já reage de uma maneira com relação àquilo e, infelizmente, você vai acabar no mesmo ponto, no mesmo resultado sempre. Então, uma forma de você sempre trabalhar com relação a isso, tudo que eu tenho falado com você, é fazer esse debriefing, é você ir lá atrás e tentar encontrar os padrões que você, de atitudes que você tem tido, os padrões de reações que você tem tido, enfim. Um outro gatilho, eu falei aqui sobre o ambiente, falei sobre eventos, né, que precedem a atitude, falei sobre o estado emocional e existe também as pessoas. As pessoas à nossa volta mexem com a gente e muitas vezes denunciam em nós os nossos pontos fracos. A gente às vezes tem uma facilidade muito grande de reagir negativamente a certo tipo de pessoa. Tenta lapidar isso também. É claro que é muito difícil você saber lidar com todo mundo, mas quando você aprende a reagir bem a todo tipo de pessoa, inclusive aquelas que são a pedra no seu sapato, meu irmão, você descobriu um segredo para você continuar seguindo em frente. Porque sempre vai aparecer um abençoado, vou chamar de abençoado, não chamar de outra coisa, mas sempre vai aparecer alguém com um potencial para destruir a nossa... eu vou nem colocar como o nosso foco, né? Para destruir o nosso objetivo, destruir a nossa paz, digamos assim. Mas quando você aprende a reagir a elas, você passa então a ter um resultado muito mais positivo, muito mais favorável para você mesmo. Então, você não pode sofrer pelos outros, você não pode sofrer por aquilo que você não tem controle. O que você tem que fazer? Você tem que se ater àquilo que você pode controlar. E o seu estado emocional, a maneira como você reage, isso você pode sim controlar. Você pode dominar você mesmo. Então, olha só. Eu disse que o final o final do ponto fraco vai ser o fracasso.
É assim, senão não seria um ponto fraco. Antes do resultado, tem uma atitude que gerou o resultado. E antes da atitude que gerou o resultado, tem o gatilho. Com relação aos gatilhos, nós falamos aqui sobre o ambiente, que pode ser um gatilho, falamos sobre o estado emocional que você está, falamos também sobre eventos que acontecem ao nosso redor e que nos motivam a agir, a reagir de determinada maneira, e falamos sobre pessoas que infelizmente também são um dos grandes motivos para nós nos sentirmos muitas vezes, como eu digo, eu não queria colocar de uma maneira pesada, mas as pessoas muitas vezes são responsáveis e a gente não pode terceirizar essa responsabilidade de ser fracassado. A gente tem que trazer para nós isso, assumir isso e encarar. Então, como eu disse aqui, se você tem tido dificuldade de lidar com seus pontos fracos e até de identificar os seus pontos fracos, depois disso tudo que eu falei, talvez seja a oportunidade de você pedir ajuda mesmo. Normalmente a gente está e olha, sempre tem um amigo que fala uma verdade para nós. Amigo de verdade, ele fala aquilo que ninguém fala para nós. Ele muitas vezes não tem papas na língua, muitas vezes ele fala, põe o dedo na ferida, dá valor. Muitas vezes essa está sendo a oportunidade que você tem de reconhecer que existem coisas para ser mudadas. Dentro de um relacionamento, por exemplo, é muito comum o marido não ouvir a esposa, porque ele acha que é implicância da esposa. E é claro que também a esposa muitas vezes não tem sabedoria para falar com o marido. Mas apesar disso tudo, tenta pegar esse feedback que você está tendo e analisar isso se colocando do lado de fora. Isso dá muito certo, você se colocar do lado de fora. Você pensar da seguinte maneira: o que eu estou fazendo? Como eu estou reagindo a isso? Se coloca do lado de fora, imaginando você nessa atitude como se fosse uma outra pessoa tendo essa atitude. É interessante porque em alguns momentos eu já agi dessa maneira. Eu acabei tendo uma atitude errada com meus filhos, sendo enérgico demais, e eu me coloquei do lado de fora, falando, puxa vida, será que eu teria... Se eu visse um pai fazendo isso com o filho, será que eu iria aprovar? Será que eu ia achar legal? E é interessante, né? Então, como que a gente tem que reagir uma vez que nós descobrimos que temos um ponto fraco, que tem que ser desenvolvido, que precisa ser desenvolvido? Em primeiro lugar, calma, tenha calma. Seja paciente com você mesmo, porque se você se deixa ser levado pela emoção daquilo que está te constrangendo, daquilo que está te machucando, a tendência é ficar pior, porque você vai criar raízes dessa amargura e quanto mais elas se aprofundarem, pior, mais difícil fica de você arrancar. Então, calma, entenda que você às vezes precisa de um tempo para você refletir nisso, você precisa de um tempo para você meditar nisso. Uma das coisas que eu aprendi nesses últimos anos, depois de ter passado por crises, né, de ansiedade, enfim, depois um dia eu falo sobre isso, inclusive tem um vídeo, o primeiro vídeo do canal no YouTube tem esse tema. Eu tive que aprender algumas coisas de novo. Pra você ter uma ideia, eu tive que aprender a respirar de novo. Depois eu falo sobre isso aqui. Mas uma coisa que me ajudou demais foi tirar um tempo para mim mesmo. Eu estava tão acelerado que eu não tinha tempo nem de organizar meus pensamentos. Eu tirei um tempo para mim mesmo. Hoje eu faço isso. Eu tenho pelo menos um dia na semana em que eu gostaria de fazer isso todo dia. Eu normalmente tenho um tempo meu de devocional, por causa da minha fé que eu tenho. Eu tenho um momento diário de devocional, mas aquele momento de eu organizar meus pensamentos e tal, normalmente faço isso ao caminho do trabalho. Mas é bom você tirar um tempo só para isso. E normalmente eu tiro um dia
um momento de um dia na semana para poder fazer isso. Organizar meus pensamentos, colocar a vida em ordem. Isso faz muito bem. Então fica calmo. Às vezes a ansiedade da gente querer ter o resultado nos impede de ter paciência com a gente mesmo. A ansiedade de crescer, a ansiedade de chegar lá, nos impede de ter paciência com a gente e de reconhecer que antes da gente chegar lá, e talvez até seja realmente alcançável para você chegar lá, mas antes disso você precisa lapidar algumas coisas. Você tem que entender que você é um material bruto. A gente nasce uma matéria bruta que tem que ser lapidada. E lapidar é tirar os pontos fracos, é amenizar os pontos fracos, é você reduzir o impacto, a intensidade e a maneira como você reage a eles, ok? Bom, então desista de ser perfeccionista. Esse é o meu conselho para você. Se você pode melhorar, ok. Se você não pode melhorar, não sofra por isso. Não seja alguém que se martiriza, né? se cobra ao ponto de deixar de ter a sua experiência, de deixar de ter o seu olhar voltado para os seus pontos fortes, para desenvolver aquilo que você realmente é bom. Para resumir, eu sempre dou esse exemplo porque é um exemplo nítido e eu não tenho problema nenhum de falar nisso. Quem me conhece, eu tenho 1,83 m de altura e tenho um porte assim mais robusto, né? Para não falar gordo, né, tá, gente? Mas assim, um porte mais atlético. E desde a minha juventude, eu sempre gostei de jogar bola com os amigos, como todo brasileiro, né, praticamente. E eu nunca fui bom, nunca fui o cara mais habilidoso no futebol. Aliás, nunca fui habilidoso, nem um pouco habilidoso. E o que acontece é que eu sempre chegava no futebol já todo equipado. Então, quem não me conhecia eu era o primeiro a ser escolhido. E eu sabia que era ruim, né, no futebol, limitado nesse esporte. E, embora gostasse, eu coloquei para mim que eu não vou criar expectativa nenhuma com relação ao futebol. Então, quando eu vou disposto a brincar. E vou disposto a fazer isso com quem está disposto também a me aturar no time. Então, tem gente que fala, nossa, mas é terrível. E tem gente que leva qualquer pelada a sério, não é mesmo? Bom, eu aprendi que esse é um ponto fraco que eu tenho, que eu não consigo nem amenizar. E eu aprendo a conviver, eu não sofro por causa disso. Não sofro. E é interessante que meu filho mais velho, infelizmente, me puxou. Infelizmente, ao invés de puxar a família da minha esposa, que é boa de bola, infelizmente me puxou. E eu lembro dele pequenininho, quando ele tinha uns 7 anos mais ou menos, e virou para mim e falou, pai, ninguém me escolhe na escola para jogar futebol, porque eu sou ruim. Então eu pude já passar para ele uma experiência e tirar dele uma expectativa, talvez, de que ele tivesse de uma ilusão na vida dele. É claro que ele mesmo vai chegar a um ponto em que ele vai ter as suas próprias convicções. E é isso que eu quero que você faça. Que você tenha as suas próprias convicções, que você seja maduro o suficiente para saber aonde você está e o que está errado na sua vida. E mudar da maneira que você puder, com ajuda ou buscando meios que você possa transformar o seu interior. Porque eu tenho certeza que se o ponto fraco te incomoda, permanecer nele vai te incomodar muito mais. Então alguma coisa você precisa fazer com tudo isso que eu te falei. E parte já para a prática, para essas sugestões que eu te dei, que eu tenho certeza que você vai poder ampliar o seu potencial a partir do momento que você tirar que você podar
a sua árvore, os frutos vão aparecer, ok? Quero te agradecer por ter me ouvido até agora. Se de alguma maneira esse conteúdo gerou valor para você, por favor, compartilhe nas redes sociais, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, deixe o seu comentário, para que a gente possa entender que esse conteúdo realmente está fazendo uma diferença.